em algumas coisas parece um pouco serviço público. Sim. Entende? De que assim, é difícil você mexer nas estruturas, você conciliar os interesses e mover aquela máquina. Claro, e também falando de outro case aqui, o pessoal gosta muito, né? É Bradesco. Bradesco, tem alguns analistas que vêm aqui, né? E eu vejo que muitas pessoas estão uns preocupados com o Bradesco, falando, não, o Bradesco vai falir, vai quebrar, BTG vai comprar Bradesco, né? Saiu até agora recente, né? Que o BTG, parece que a JBS estava de olho, aí o Bradesco desmentiu e tal. E outras pessoas bem confiantes com o Bradesco. Falam, não, o Bradesco vai voltar a rentabilizar, vai aprender a emprestar dinheiro. Vamos lá, Bradescão. Você, qual que é a sua visão sobre o Bradesco? Eu vou ficar numa posição que não é nem tanto ao céu nem tanto ao inferno, tá? Eu não acho que o Bradesco vai quebrar. Acho que tá muito longe disso, tá? Acho que por mais que a gente tenha tido, né, um desempenho muito ruim, né, da operação banco ao longo dos últimos anos por conta de políticas de crédito ruins no passado, isso aí não isso aí não prejudica, né, isso aí não mina os fundamentos do negócio. Inclusive porque o Bradesco tem uma grande fortaleza que, de certa forma, carregou a instituição ao longo dos últimos anos, que é o braço de vida e previdência, Bradesco Os Seguros, seguros, né? tá? Que é uma operação muito boa, tá? Eh, eu acho que existe no Bradesco um grande desafio, né, e que é uma coisa que está sendo, endereçada com algum cuidado pela gestão atual, que é para você conseguir mexer em certos aspectos da forma de fazer negócio do Bradesco, você tem que mexer em cultura. E o Bradesco é uma instituição com uma cultura muito antiquada e, consequentemente, uma estrutura muito difícil de mexer. Isso é uma isso é uma percepção que é compartilhada por basicamente todo mundo do mercado financeiro, assim, bancário, né. Pessoas que trabalham em outras instituições e que vão para o Bradesco, que não se adaptam de jeito nenhum, pessoas que saem do Bradesco e vão para outras instituições, em que em muitos casos se descobrem dinossauros, descobrem que o Bradesco, em termos de cultura organizacional, de gestão e tudo mais, talvez esteja em alguns casos 10, 20 anos atrasado em relação aos pares. O maior desafio que existe dentro do Bradesco hoje é você mexer nessa estrutura para dar maior dinamismo. Mas qual é que é o grande desafio para fazer isso? Os dinossauros? Tudo que você anuncia enfrenta resistências dentro da própria estrutura. E ao contrário, por exemplo, de um Itaú da vida, ou de um Santander da vida, ou de um o BTG nem se fala, tá? A comparação com o BTG é uma covardia, porque é um banco com uma cultura muito dinâmica. Mas o Bradesco, ele é um banco que no final do dia ele não tem dono, porque ele é controlado por uma fundação, né? Ao contrário, né, de um Itaú Unibanco da vida, que é comandado por um conjunto de acionistas que estão reunidos principalmente por meio da Itaúsa e que são algumas famílias. A gente está falando da família Vilela, da família Setúbal, da família Moreira Salles, né? Que obviamente tem interesses muito concretos, né? Ao passo que uma fundação, pela sua própria natureza, os interesses são sempre muito difusos, né? Quando saiu aquela história, né, aquele rumor da JBS, as herdeiras do Bradesco apoiam, a grande questão que ninguém parou para olhar é que a família Aguiar tem menos de 15% do capital do Bradesco. A maior parte do capital do Bradesco está na Fundação Bradesco, né? Que tem seu conselho curador lá, etc e tal, com outras agendas, outros objetivos, né? Eh, Isso dificulta muito as coisas. O Brasil, né, principalmente levando em conta a nossa cultura corporativa, o nosso sistema jurídico que não funciona direito em algumas coisas e algumas coisas são extremamente lento. Eu acho que no Brasil é muito complicado você ter sucesso em empresas que não têm dono. E esse talvez seja o maior dos desafios do Bradesco, né. Vou pegar um outro exemplo extremo, tá. O Safra, ele é frequentemente tido como uma instituição muito complicada de se trabalhar. Por quê? Porque o acionista controlador, de tempos em tempos, ele muda radicalmente de ideia a respeito da condução dos negócios do banco. Só que quando ele muda de ideia, ele vira a instituição de cabeça para baixo e faz acontecer. Aí dá certo, dá errado, ele muda de novo,
né? Certo, errado, No bastante. Bradesco você não consegue fazer isso. Fica preso. No BTG, se eles chegarem à conclusão de que a partir de amanhã eles precisam fazer tudo o contrário do que eles fazem hoje, eles conseguem mover a estrutura para isso. Pela própria maneira como a cultura do banco é estruturada, né? O Itaú é uma instituição que ao longo aí dos últimos 10 anos conseguiu acompanhar as mudanças dos tempos e se modernizar e tudo mais. E não ficou para trás em absolutamente nada. Enquanto o Bradesco, em alguns aspectos, ele parece essa coisa mais, né? Como falar isso de uma maneira não depreciativa, mas assim, em algumas coisas parece um pouco serviço público. Sim. Entende? De que assim, é difícil você mexer nas estruturas, você conciliar os interesses e mover aquela máquina, né? Porque não tem dono, não tem Não, ninguém com caneta na mão. e outra coisa, né, Ricardo? Uma coisa que o Bradesco tá muito atrasado na tecnologia, né? Mas isso é uma Pô, das consequências disso aí, tudo que eu tô você falando. pega lá, esses tempos atrás, eu até cancelei o meu cartão no Bradesco e fiquei puto da vida com eles. Fui ver o aplicativo Bradesco, aí, tipo, eu olhei e falei, putz, deixa eu pagar a fatura aqui. Aí pedia pra abrir outro aplicativo. Baixe Bradesco os cartões pra você ver sua fatura. Nossa, eu falei, meu, pelo amor de Deus, É, ó. um negócio assim Olha o meio. É tamanho. Aí anacrônico. você pega, sei Aí, lá, enquanto isso, você entra, sei lá, num banco Inter da vida, sei lá, Nubank, nossa. você compra o que você quiser dentro do super app do Inter. Não que eu ache isso bom, tá? Não acho. Sim. Né? Eu gostava daquela coisa de você abrir um aplicativo de banco pra tratar de coisa de banco, não pra, sei lá, comprar passagem aérea. Mas aí é coisa da minha cabeça. Né? Mas realmente, assim, algumas coisas, sistemas que não conversam entre si, aí você tem um monte de integração de coisas que foram adquiridas ao longo do tempo, mas que não foram integradas direito. É difícil, é muito difícil, é muito difícil. Mas tudo isso para dizer, né? Eu fiz aqui um arco narrativo gigante, né? Eu acho que a operação recupera, tá? Mas eu acho que ela tá fadada a ser uma operação menos rentável do que de outros pares. Né? Eu não acho que vai quebrar, eu não acho que vai deixar de existir, eu não acho sequer que vai ser comprado, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai continuar existindo, só que talvez ele esteja condenado a ser uma instituição que vai oferecer uma rentabilidade um pouco mais baixa. Ok, ali e seguindo, né? E a vida vai seguir. A galera tá acompanhando a gente que você gosta de Bradesco, não gosta, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal que não é inscrito. E, Ricardo, outra empresa que o pessoal gosta muito aqui, sempre que você vem, você fala, é a Klabin. O que você vê da Klabin? A Klabin é um bom negócio ainda? Fizeram Qual anúncio que é a sua visão? importante ontem, né? Conta Fizeram um pra anúncio gente. bem importante. Klabin é uma empresa que ao longo, né, em primeiro lugar, eu acho que estruturalmente é uma operação muito interessante, tanto por conta da celulose quanto pelo negócio de papel e embalagens. Tá? Eu acho que é um mix bom, é uma empresa que é extremamente eficiente, tem um custo de produção super competitivo, tem uma rede de distribuição muito boa, etc, etc, etc. Um mix de produtos muito bom. Ao longo dos últimos anos, eles realizaram um grande volume de investimentos que fez com que a empresa ficasse um pouco alavancada, à medida que agora esses investimentos precisam maturar. Nível de alavancagem chegou em um nível que começa a deixar o mercado desconfortável, né? Coisa da ordem de 4 vezes EBITDA. Qual foi a sinalização deles? Bom, em primeiro lugar, a gente mudou, né, o target de alavancagem para sinalizar que a gente vai ser mais rigoroso, não vamos ficar acima de 3,9, que já é um nível alto, tá? E sinalizaram uma redução de política de dividendos e começaram a dar liquidez em certos ativos. No caso, eles anunciaram algumas parcerias, né? Trouxeram um sócio para injetar recurso a partir de venda de participação em alguns ativos florestais deles. Qual é a sinalização que a gente tem aí? A empresa que efetivamente está buscando alternativas para reduzir a sua alavancagem ao longo do tempo. O histórico de execução de Klabin, né, e investimento sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom. Né? Eles demonstraram ao longo do tempo que efetivamente investem em coisas que faz sentido investir. Este é um momento no qual a empresa precisa começar a colher os resultados dos investimentos que fez nos últimos anos para começar a desalavancar. Eu acho que está no caminho certo. Acho que E, está no caminho bem certo. e essa parte aí de pesquisa e desenvolvimento deles, né? Eu andei conversando com bastante gente e eu vi lá que eles faz até shampoo. Estão pesquisando. Será que pode ser considerado um opcional? Tem até uma lignina, né? Que é tipo um super bond que eles conseguem extrair lá. Eu acho que sempre é,
tá? Sempre pode ser visto como uma opcionalidade, mas meio que por natureza a gente sempre trata como uma coisa secundária até o dia que não é, né? Entendi. Não é o tipo de coisa que você Precifica põe na já. conta, você não põe na conta, tá? Para dar um exemplo, Hum. né, estabelecer um paralelo, a Mali Metal Leve é uma empresa que ela historicamente ela tem uma postura muito consistente de promover esforços de pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo, tá? A empresa religiosamente investe um percentual importante da sua receita em esforços de pesquisa e desenvolvimento. Eles têm um enorme centro de P&D aqui em Jundiaí, que eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes. Alguns anos atrás, a empresa começou um projeto cuja finalidade era aumento de produtividade de etanol, né, com a expectativa de que aquilo ali poderia virar uma tecnologia que baratearia ainda mais a produção de etanol, tornaria o biocombustível ainda mais competitivo, etc e tal. Na época todo mundo era maravilhado por aquele projeto, até porque era fora lá do negócio do motor a combustão, pura e simplesmente. Alguns anos depois o projeto não deu em nada. E é normal. Quando você trabalha com inovação, você não pode achar que tudo vai dar certo. A maior parte das coisas vai dar água. É normal isso. Então, a mesma lógica se aplica às iniciativas paralelas que a Klabin tem, né? Mas para te trazer um outro exemplo, né? Uma empresa que, ao longo de toda a sua existência, sempre teve esforços de pesquisa e desenvolvimento muito interessantes, mas que sempre foram um pouco divulgados e por conta disso pouco compreendidos, foi a Fras-le. Ah, mas qual é a tecnologia que existe de bom? Você testa diversas combinações de componente para fazer materiais abrasivos para usar em pastilha de freio, em bloco de freio, em lona, né? E à medida que novas tecnologias vão surgindo, você vai descobrindo combinações de materiais e compósitos e tudo mais que são cada vez mais eficientes. E ali dentro surgiu um conjunto de pesquisas, né, no Centro de Tecnologia da Fras-le, muito interessante a respeito de aplicação de nanopartículas de nióbio, né? Que é uma coisa que agora começa a encontrar aplicações em outras indústrias, em outros segmentos, né? E a mesma frase ele começou alguns anos atrás a também fazer experimentos, né, no uso de determinados tipos de compósitos para a produção de autopeças, né? Com alta resistência e um peso muito inferior, por exemplo, para você fazer as coisas em aço e coisa do gênero, né? A gente tem muitas empresas no Brasil que têm projetos de P&D interessantes. Só que na maior parte dos casos não faz sentido colocar na conta até Isso. que aquilo ali vire uma realidade. Porque, por definição, quando você faz esforços de pesquisa e desenvolvimento, esforços de inovação, você sabe que 90% do que você vai fazer, você vai jogar dinheiro fora e dos 10% você vai ter resultado. É assim que funciona. E, Tentativa e erro. e realmente, né? Se você for parar pra analisar muita coisa, não dá certo, né, E é Ricardo? normal. Porque às vezes o que eles descobriram até que é bom, mas pra produzir é muito caro, É. né? Sempre vai ter uma coisa que inviabiliza, né? E Chega no existem, momento. inclusive, aqueles casos que você até descobre alguma coisa interessante, mas que você está no tempo errado, né? E tem casos maravilhosos com relação a isso. Por exemplo, quem desenvolveu a tecnologia de fotografia digital foi a Kodak. A Kodak Sim, acabou. verdade. Basicamente por quê? Porque eles desenvolveram a tecnologia de fotografia digital, engavetaram. É. Olha. E o próprio mercado deles acabou engolido por uma tecnologia que eles conheciam, que eles tinham dentro de casa, mas que eles optaram naquele momento por não desenvolver. De novo, usei o exemplo mais cedo. Algumas décadas atrás, a Philips era uma das empresas mais inovadoras do mundo, né? Hoje em dia, ela não é nem reflexo, né? Nem sombra do que ela já foi. A Blockbuster recusou a Netflix. A Blockbuster recusou, né, a oportunidade de adquirir a Netflix e, bom, a Blockbuster não existe mais. E por aí vai. Nossa, é vários. Então a pessoa que tá do outro lado tem que estar atenta às inovações, né, Ricardo? Ou talvez assumir uma postura humilde de entender que muitas das inovações você não vai ter a capacidade nem de antever, nem de dimensionar corretamente o impacto. Tem de Que entender, talvez né? seja um dos grandes problemas que existem hoje relacionados ao hype da inteligência artificial. Sim, gente, o mundo está mudando por causa da inteligência artificial. Só que nós não temos a capacidade de compreender
o tamanho desses impactos a ponto de acertar na mosca. Sim. Então, seja humilde e diversifique. Essa é a mensagem. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.